Bom, nós estamos aqui no Museu da UFPA, né? A primeira pergunta que eu fiz lá no início, quem já veio aqui, levanta a mão. Olha, tá vendo como é importante a visita hoje? O Museu da sua universidade, a maioria não conhece, né? Então, como esse monitor, eu sou a Jussara, está chegando, mas hoje o monitor é o Raul. E o Raul foi monitor do roteiro, 3, 4 anos, foi isso? 2012. 2012, olha só. Quando ele era estudante, até deve ter terminado, da museologia, né? E aí, coincidentemente, não foi combinado, ele está como monitor aqui do Museu da UFPA e vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre a importância desse museu, sobre a questão do prédio, né? E aí depois a gente finaliza. Eu acho que vai ter um percursozinho. Eu vou falar sobre o prédio primeiro e depois a gente pode olhar as obras que estão expostas aqui. Tá, mas vai subir não, vai ficar só a parte de baixo. Porque lá em cima está sendo montada a Só a parte de baixo. Então aí no final, antes de dispersar, a gente aproveita todo mundo, né, nos seus lugares, a gente já vai fazer o sorteio das 2 camisas, dois livrinhos de fã do Zero Peso. E aí encerra e depois, se vocês quiserem olhar as obras, a parte de cima está interditada para a visita, né? Porque estão montando exposição. Tá, só a parte de baixo. Então, o Raul com a palavra, por favor. Você do microfone? Não, acho que não. Acho que dá para ouvir aí. Tá pronto. Então, eu ia perguntar quem é que veio aqui, mas vocês já perguntaram, né? Então, a gente está no Museu da Universidade Federal do Pará, o MUFPA. Só que antes dele ser museu, essa casa aqui, ela pertencia a uma figura aqui da nossa região, que era o governador Augusto Montenegro. Ele mandou construir a casa aqui para ele porque não tinha ainda um local para o governador morar na época que ele era governador, que foi no começo do século passado. Essa casa ela foi construída em 1903 pelo arquiteto Filippo Santoro. Ele trouxe um arquiteto da Itália, um arquiteto que ele fez algumas obras por aqui, e aí ele veio para cá e ele importou praticamente todo o material da Itália. A única coisa que ele não importou de lá foram as madeiras, que as madeiras a gente tem aqui em Angra Cruz. Em 1913 ele começou a construção da casa, a construção durou até 1904. A partir daí... Vou colocar o microfone, que algumas pessoas lá atrás estão ouvindo, tá? A professora Cristina ali tá mais... Alô? Então, em 1904 ele veio morar aqui com a família dele. Ele só tinha um filho, a esposa e um filho. E aí, para os padrões da época, era considerada uma casa pequena, porque para as pessoas ricas daquela época, as casas eram enormes, né? Então, era uma casa assim, de tamanho mediano. Depois, ele viveu aqui até 1909, que foi o período que ele foi governador aqui do estado. E aí ele se mudou para Paris com a família e foi morar para lá. E aí a casa, ela foi vendida e ficou passando por várias famílias ricas da época aqui de Belém. Até que em 1962 a universidade comprou para ser a reitoria aqui. Tinha um outro prédio que funcionava a reitoria, que foi a segunda reitoria da universidade. Nessa época estava rolando a ditadura militar aqui no Brasil. E aí o prédio foi totalmente descaracterizado, porque ele foi todo pintado de branco. Então perdeu-se muitas questões da pintura, que a gente vai dar uma olhada depois ali. Vocês vão ver que tem uns quadradinhos assim na parede, que foi feita uma prospecção, foi removida todas as camadas de tinta para a gente saber como era que é a verdadeira pintura, a primeira pintura da casa. Nessa época, então, funcionou a reitoria aqui até mais ou menos a década de 80, quando construíram o campus do Guamá, que acho que vocês conhecem, e lá passou a reitoria para lá, os cursos foram para lá, secretarias, tudo, e aqui virou um museu. E funcionou aqui como um museu de arte, então teve as primeiras exposições da universidade, teve as primeiras mostras de arte aqui nesse museu. Só que não tinha assim um incentivo tão grande, então o museu acabou sendo fechado na década de 90, ele ficou um período fechado ali nessa década, até que na administração da professora Jussara Derenge, que é arquiteta, ela fez todo um plano para restaurar o museu. Então o museu começou a ser restaurado em 2004 e também ele foi tombado pelo DEPAC, que é o Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural aqui do Pará. Então ele é tombado pelo Estado. E aí ele foi tombado, e quando ele foi tombado,
começou o projeto de restauro. Então foi toda uma restauração, foram removidas as camadas de tinta todinhas, foram colocadas as camadas brancas, elas foram removidas e foram mais ou menos 12 camadas de tintas que foram encontradas nas paredes aqui do museu. Foram restaurados o telhado mudou na verdade, hoje em dia a gente tem um telhado mais moderno, porque não tinha como manter, porque as telhas eram diferentes, não tinha um padrão. E a gente pode ver aqui no museu que ele tem uma arquitetura diferente. Era uma arquitetura do começo do século XX, ele tinha uma arquitetura eclética, que é essa arquitetura que mistura um pouco vários movimentos do passado. Por exemplo, aqui a gente já vê um arco aqui mais voltado para uma arquitetura clássica, sendo que lá na frente a gente já tem uma coisa mais barroca com os anjinhos que tem lá nos candelabros que ficam ali na escada. A gente tem um pouco da arquitetura neogótica, que é essas portas grandes e essa verticalização. A gente vê ali principalmente na porta ali de entrada. A gente também tem vitrais, a gente tem os tetos que são totalmente diferentes em cada local. E a gente também vê que a casa era muito colorida. Vocês vão ver depois ali, se vocês olharem para cima, tem um quadrado bem ali naquele teto de lá, que mostra que o teto era amarelo. E cada espaço ele tinha uma cor, porque cada piso delimitava uma função da casa. Por exemplo, aqui a gente tem essas madeiras que elas são retas, são de comprido, porque aqui era uma sala de jantar, não precisava ser muito detalhado. Ali era uma sala de estar, onde ele recebia as visitas, então a gente já vê que tem mais detalhes na madeira. Na outra sala que está por ali, que é a sala que a gente tem mais bem preservada, era onde ele despachava os documentos e fazia as reuniões com as grandes pessoas da época. Então é uma sala bem mais detalhada, bem mais ornamentada. Lá em cima ficavam os quartos, então a gente tem uma arquitetura um pouco mais sóbria para nos quartos. Então essa era a arquitetura que estava em voga no começo do século, que era misturar vários movimentos. Que mais? Deixa eu ver. Aqui vocês podem ver o teto. Aqui, ó, por exemplo, tem aqui os ganchinhos, que era onde ficavam pendurados os lustres. Só que assim, quando a casa foi comprada já pela universidade, esses lustres não estavam mais aqui. Então a gente foi vendendo de família em família, a gente acabou perdendo muita coisa. Os móveis, por exemplo, os móveis são todos réplicas, não são os móveis originais. Então perdeu-se muita coisa, porque também nunca foi pensado para ser um museu, era pensado para ser uma casa. As pessoas fazem o que quiser com a casa. E também teve esse processo da ditadura, que teve toda essa pintura da casa, então perdeu algumas características. Mas com esse projeto de restauro que teve, o restauro ele durou de 2004 a 2009. Esse restauro ele conseguiu recuperar, trazer à tona esses elementos originais da casa. A gente pode dar uma andada para ali, para vocês verem melhor um pouco da casa e verem esses quadradinhos da prospecção, que aqui mostra como era a pintura da casa antes, como era originalmente a casa antes. Aí vocês que sabem, se vocês quiserem andar logo para lá, ou se vocês querem fazer um sorteio primeiro. Tá, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Alguma dúvida, questionamentos existenciais? Funcionava a reitoria. Não, ele só despachava os documentos. Ele tinha a casa dele, mas aquele que funcionava a reitoria ali naquela sala de primeira e a secretaria dos cursos, porque eram poucos cursos. Era curso de medicina, direito, os cursos mais tradicionais. Sim, eram os primeiros cursos da universidade, não tinham tantos cursos e ficavam espalhados, não ficavam num campo só, ficavam espalhados pela cidade. Então ele só vinha aqui mesmo para fazer os despachos, a documentação, essas coisas. Qual é a... Eu queria só destacar que nós não estamos mais no bairro do Varizal, estamos no bairro Nazaré. E como que a Generalíssima ela foi uma via importante justamente para ligar o bairro de Nazaré ao bairro do Varizal. Mas as outras travessas também não ligavam? Ligavam, mas a Generalíssima era a principal, era onde os veículos passavam. Então, destacar essa importância que a gente saiu do Varizal e veio até Nazaré. A gente fez foi o que os bondes faziam antes, do Varizal na boca. Passava ali na frente. Mas a Generalíssima ela também vai ficar na afirmação, igual o pai. A ponta também chega até
termina na Padrotica, ali já na confluência do Jurunas com a Côndor. Mas é Côndor, lá embaixo. Né? Sim, porque eu falei para vocês dessa coisa da topografia. Né? Então aqui é a parte mais alta, aí ela vai descendo. Passou ali da Gentil, ela começa a descer. Né? Quando passa da Conselheiro, já é bairro da Cremação. Né? Aí depois ela adentra e ela faz como se, essas ruas elas fazem uma curva para chegar na Padrotica. Elas não são quando ela passa da Pariquis para lá, ela começa a fazer uma curva e vai terminar na Padrotica. É um canal. Se você for na Generalíssimo, depois da Pariquis, começa um canal. Toda aquela linha são canais, que é essa parte mais baixa. Né? Então essa configuração. Então, a professora Gessala Terreiro é arquiteta, né? Uma gaúcha, amante de Belém, já há mais de 40 anos, já é mais paraense do que gaúcha, tem as duas no coração. Amante esquisito, né? É esposa dele, pronto. Então, e ela já vem nessa direção aqui do museu, já há quanto tempo, professora? 15 anos. 15 anos, né? Então eu digo que a partir da administração dela, né, aqui, se cria, né, um hábito mais cultural, essa questão do museu, da organização. Embora, professora, no início eu perguntei aqui, quem conhecia o museu, só 3 ou 4 levantaram a mão. A maioria hoje são estudantes de turismo, que vieram, a professora da geografia da cartografia, a professora Danusa, né, trouxe, e aí nós estamos, né, conversando com eles essa importância, né, de falar, né, do turismo para falar dessa questão cultural, dos problemas da cidade. Então a gente vem circulando lá desde a Praça Brasil e encerramos aqui. E aí você pode falar uns 5 minutos aí, um pouquinho, quanto você quiser, para a gente encerrar e depois fazer o sorteio aí dos brindes finais. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia a todos. Eu queria ter começado a visita lá por fora, então eu vou fazer um pequeno resumo da parte urbana desse prédio. Né? Esse prédio aqui pertenceu ao governador Augusto Montenegro, numa época que não existia essa questão de residência do governador como tem hoje. Era a residência particular dele, feita com recursos próprios. No período da borracha, eu considero que Augusto Montenegro foi o maior governador que nós tivemos no período da borracha. Então essa casa reflete a importância dele dentro do contexto político e social do período. A gente já vai conversar sobre a divisão interna, mas é importante que vocês percebam também onde a casa está localizada. Essa casa não ia até a Generalíssimo. Tinha 8 casas pequenas, que a gente chama de porta e janela, que ficavam viradas para a Generalíssimo. E então essa casa foi construída aqui. Essa rua, né, a Governador Zé Malcher, foi uma das primeiras ruas a receber os equipamentos urbanos modernos, né, de iluminação, de paralelepípedos, que era o melhor que existia no período para a circulação de veículos. E ela tinha todo um contexto que a gente tem que entender, que é a cidade de Belém, por 250 anos, ela parava na Praça da República. Era o último ponto, o resto era subúrbio. Então aqui, digamos, seria quase um subúrbio meio afastado já da área central, no período que ela foi construída, que é 1903. Tá? Bom, ela pertenceu ao governador até 1909. Em 1909 ele se retira para a Europa e a casa é sucessivamente passada por várias famílias importantes que vão ocupando essa casa, modificando. Então é muito comum as pessoas dizerem o que tinha dentro dela foi tirado. Foi tirado realmente, nós não temos nenhum móvel aqui que seja da casa, como era a casa anteriormente, porque a casa era particular e as pessoas levavam o mobiliário, todos os ornamentos da casa quando se mudavam. A última família que se mudou para cá, ela eliminou todas as casas viradas para Generalíssimo e fez o jardim. Então, o que depois ela foi vendida para a reitoria, já na década de 60,
Foi vendida um pouco antes do período da ditadura e ela é bastante modificada no período da ditadura, que é um período que vocês sabem que a arquitetura ornamentada como dessa casa não era bem-vinda para prédios públicos. Então ela foi, quando se transformou em reitoria, ela foi toda pintada de branco. Então tudo que vocês veem colorido, tudo que vocês veem de madeira exposta, portas, janelas, tudo estava pintado de branco quando eu cheguei aqui 15 anos atrás. Os banheiros, que eram em mármore, foi retirado todo o mármore das pias, o mármore das banheiras foi retirado, e os banheiros foram transformados todos com azulejos brancos, né, que era a sobriedade esperada para um prédio de uso público. Então a casa foi bastante modificada antes de eu vir para cá, mas depois nós tentamos fazer um restauro e a gente vai caminhar um pouquinho por ela para vocês perceberem como é que foi feito esse restauro. Essa questão da distribuição interna que eu falei para vocês, que é muito importante vocês perceberem, é porque essa casa é uma transição. Ela é o início da República, ela pega o período áureo da borracha, mas logo depois há a decadência. Então ela é toda construída com materiais estrangeiros. O arquiteto dela é um arquiteto italiano, Filippo Santoro, que era uma pessoa muito influente. Para vocês terem ideia, foi a mesma pessoa que fez o mercado de São Brás, a mesma pessoa que fez o prédio do IBP na antiga província do Pará, na Praça da República. Então era uma pessoa que tinha um trânsito muito grande na sociedade local, era cônsul da Itália. O que ele faz é um prédio que ele chama de estilo renascentista. Na verdade, vocês veem que é um prédio muito significativo da união de duas culturas. Vocês vão ver lá no início da casa, há uma divisão, a gente vai ver no local como era a divisão politicamente perfeita para a entrada e saída das pessoas, uma casa que pertencia a um político importante. Mas isso era o Marco do Paraense, várias entradas. Depois nós temos a sala de estar, que é essa primeira que está aqui, que tem ainda um vestígio do forro que nós recuperamos. Esse forro está intacto, nós não recuperamos ainda, mas ele pode ser recuperado. É a sala de estar. Essa aqui que nós estamos é a sala de jantar. Vocês olhando para cima, vocês vão ver um elemento em metal, que tem igual a uma casa, que não sei se vocês já passaram pela frente ou não, que chamam do ferro de embolar. O ferro de embolar tem exatamente o mesmo elemento que vocês estão vendo aqui. Só que o ferro de embolar, esse elemento é pintado de maneira diferente. Ele tem as uvas pintadas de roxo, as folhas pintadas de verde e o fundo pintado de amarelo. Essa aqui sempre foi assim, se chama petit bronze, é uma imitação de bronze, essa folha de franjas prensada. Bom, então essa é a área social da casa. Era uma casa feita por uma família pequena, a família do senador era só ele, esposa e filho. Então lá em cima tinha o quarto do casal, o quarto do menino e o quarto da babá. E um quarto de vestir, digamos. Aqui embaixo tinha isso que vocês estão vendo, e nessa ala aqui seria serviços, seria já a cozinha incorporada, que é uma grande novidade, né? O banheiro também incorporado aqui, e essas duas peças pequenas que ficam aqui na extremidade do corredor, supõe-se que, porque nós não temos comprovação disso, seria uma sala de costura e um depósito de material tipo louças, talheres, etc., para o serviço da área de jantar, que vocês veem que é uma área grande para receber muitos convidados. A parte de baixo servia para a guarda do governador. A guarda do governador ficava aqui embaixo. Então ela era uma parte muito mais simples, que hoje abriga a nossa biblioteca. Eu digo que ela é uma casa de transição entre duas culturas, porque ela tem a divisão interna característica daqui de Belém, essa divisão entre social e serviço, essas entradas sucessivas,
E ao mesmo tempo ela é uma casa muito significativa. A gente pensa em 1900 como se já fosse um avanço muito grande. A gente está um passo do término da escravidão. Então essa casa não tem nenhuma fechadura por fora. Ela é toda aberta de dentro para fora. Ela só tem uma chave, que é a chave da porta da frente. Porque supunha-se que os empregados corressem pela casa abrindo essa quantidade enorme, porque muitas são fechadas com painéis. Se vocês olharem de fora, ela é totalmente coberta de porta, janela ou janelas. Então isso tudo era aberto por dentro. As fechaduras são um primor. Vocês vão reparar quando olharem as portas, que as portas encaixam perfeitamente na moldura. Isso vocês não conseguem hoje fazer com todas as melhorias técnicas que nós temos. A nossa escada é outro primor de construção. Ela é uma escada que foi feita com madeiras daqui, mandou-se para a Europa e voltou à escada. E ela não tem pregos, ela é toda encaixada. Essas pinturas que vocês estão vendo dessa coluna que nós fizemos questão de manter são imitações de mármore. Isso era, isso pode dizer, poxa, mas era tão rico, por que não compravam um mármore? Porque era um preciosismo da nossa burguesia da borracha dizer que tinha artistas tão perfeitos que eles faziam um mármore mais bonito que um mármore verdadeiro. Então há toda uma cultura da burguesia que vem do período da borracha, mas que ainda é uma burguesia da escravidão e que passou para um novo período. Passou para um período daquela que antecede, né, a derrocada da borracha, mas é o auge. Eu queria que vocês prestassem atenção na sala anterior a essa, já tem alguns que estão lá, nos símbolos que estão em cima dessa coluna, que são o símbolo do governador, o nome do governador, e cacau e café. A borracha não era para as pessoas no período o que hoje historicamente se tornou. Tá? Se vocês quiserem, a gente já pode ir caminhando por aqui. Olha, reparem esse desenho aqui, ó. Tá. Reparem esse desenho. Isso é um desenho feito com moldes. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que são pavões. Deu para enxergar o pavão? Aqui. Isso. Pavão e flores. Então aí vocês vão dizer, puxa vida, pavão e flores cor-de-rosa, teto azul com bege, com desenhos pitorescos e mais o mármore da outra parede. Isso é o que se chama gosto de época. Não é bom nem mal, não se pode dizer, é uma grande mistura. Era o que se usava na época. E é feito por artistas, provavelmente artistas até que vieram de fora. Essas pinturas eram feitas com moldes, vocês vão ver na outra sala o mesmo tipo de pintura. É um molde vazado que passa a tinta por ele. Lá é aquilo que eu falei para vocês, né? Nós temos o símbolo, tem o açaí ali, né? A folha de açaí, uma fortaleza circundando o nome AM, Augusto Montenegro. E nas laterais vocês veem café e cacau. Não existe nenhuma alusão à borracha. A outra alusão que vocês vão ver pela casa inteira é a flor de lis. Vocês veem ali na base do capitel, entre a coluna e o ar, vocês vão ver a flor de lis, que vocês vão encontrar em vários lugares do museu. Por quê? O Augusto Montenegro foi um paraense extremamente culto, um homem que foi governador do estado com 30 e poucos anos. Antes disso, ele foi adido cultural do Brasil, na França e na Inglaterra. E ele era apaixonado pela França, tanto é que quando ele terminou o governo, ele se retirou para a França e morreu na França. Então vocês vão encontrar a flor de lis, que é o símbolo da França, por toda a casa. Bom, em primeiro lugar agradecer, né, a professora Gorete por nos oportunizar esse momento, tá? Agradecer a todos os colaboradores que fazem esse projeto existir, né, e trazer tantas informações importantes, não só para os estudantes do curso de Geografia, mas também para o público em geral. Tá? Eu tomei a iniciativa de convidar os alunos
do curso de turismo, no qual eu estou tendo a oportunidade de trabalhar a cartografia aplicada ao turismo, né, para que eles pudessem vivenciar, na verdade, um pouco mais da cidade, né, conhecer um pouco mais da cidade. Eles mesmos me relataram isso, essa necessidade de sair da sala de aula e ter essa oportunidade de perceber melhor o espaço, assim como os elementos que compõem esse espaço, como também as relações, né, um pouco do processo histórico e tudo mais. Tudo isso já foi falado em sala de aula, né? Eles foram orientados anteriormente, no sábado passado, sobre qual seria a postura deles durante o roteiro. E o produto final, nosso produto final é um mapa, né, um produto cartográfico sobre o roteiro. Além, não somente sobre o roteiro, mas sobre os pontos, né? Vocês devem lembrar sobre os principais pontos, referências, enfim, todo objeto espacial, né? E que traga, né, uma representatividade, uma importância, não só para o espaço, mas também para a questão turística da cidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido proveitoso para todos. E tem uma lista de frequência ali, tá? Para que vocês assinem. E a gente, no nosso retorno, já vai voltar com o produto, tá? E na primeira oportunidade a gente faz a apresentação dos mapas para que vocês tenham, né, a participação também nesse processo. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Quando for apresentar os mapas, chame o grupo que nós vamos lá, né, para a gente interagir. Então eu gostaria de agradecer a presença da professora também, as outras pessoas presentes também, né? Esse sábado a gente sabia que não ia dar muita gente, porque véspera do Natal, tá todo mundo na correria de compra, mas foi um grupo perfeito, porque esse foi o primeiro roteiro, a gente está ajustando, vai melhorar, né? Então a gente agradece a presença dos alunos do turismo. Vocês vão receber um formulário para avaliar, coloquem sugestões, né, as críticas, porque isso tudo é bom, que nós vamos melhorando. Nós gostaríamos de agradecer também ao Raul, né? O Raul foi o monitor do projeto em 2012, por coincidência ele estava aqui hoje, né? Ele também falou a parte inicial até a sua chegada. E, gente, eu queria uma salva de palmas para as grandes estrelas desse projeto, os monitores, por favor. Né?